A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Você já se perguntou de onde surgiu essa rixa entre judeus e samaritanos? Vem comigo que eu vou te contar de onde surgiu essa treta. Pra gente entender por que os judeus não se davam com os samaritanos, a gente precisa voltar um pouco lá no tempo em que Israel foi governado por reis. E para isso a gente precisa lembrar que Israel como um todo foi governado de forma unificada por Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, Israel ele se dividiu em 2 reinos, sendo o reino do sul governado por Roboão, que era filho de Salomão, e o reino do norte governado por Jeroboão. O reino do norte, Israel, o de lá de cima, por violar as leis de Deus de forma frequente, tendo todos os seus reis malignos, horríveis, péssimos, a maioria deles, foi entregue pelo Senhor para serem levados como escravo pelo Império Assírio em 722. O rei da Síria, além de levar os israelitas do reino do norte para longe de Israel, trouxe moradores dos reinos da Babilônia, de Cute, Amate, e colocou eles para viver ali naquele reino, no reino do norte. O rei ele colocou esses estrangeiros em Samaria para viver ali, na capital do reino do norte. E conforme o tempo foi passando, esses estrangeiros que chegaram da Síria para Samaria foram se unindo ao povo que havia ficado ali, uma parte do povo que havia ficado ali do Reino do Norte, e se instalou um culto misto, né? Ou seja, se cultuava a Deus e também aos deuses dessas nações estrangeiras. Os judeus do Reino do Sul viam os samaritanos, né, os israelitas do Reino do Norte, como israelitas não puros, né, devido a essa mistura não só de casamentos, como pessoas de outras nações se envolvendo entre eles. Já que os samaritanos não eram aceitos pelos judeus do Reino do Sul no Templo de Jerusalém, o que eles fizeram? Eles construíram o próprio templo. Então, o lugar de adoração dos samaritanos era no Monte Gerizim. Aí entra a treta terrível. Porque os samaritanos diziam que o lugar correto de adoração a Deus era no Monte Gerizim. Os judeus diziam que o lugar correto era no Templo de Jerusalém. Essa treta aí era tão severa que nem mesmo os utensílios eram compartilhados, né? Por isso que a mulher samaritana ficou tão impressionada quando Jesus pediu água, porque eles não poderiam nem compartilhar utensílios. Mas Jesus ele vem para quebrar esse paradigma, para destruir esse muro que existiu entre samaritanos e judeus, demonstrando que esse tipo de preconceito é vazio, né? É o vazio sobre as pessoas. E ele demonstra que essa rixa histórica não pode ser motivo pra gente rotular, né, a pessoa como pura e impura. Nos ensinando que o reino de Deus é democrático para todos, sem distinção étnica, religiosa e etc. E aí, você sabia dessa curiosidade entre judeus e samaritanos? Me conta aí nos comentários. Tchau!